Nessa apresentação, nós iremos relembrar várias coisas que foram ditas, e eu acho importante que nós não esqueçamos dessas coisas. E para isso, vamos voltar ao último slide da apresentação anterior e falar um pouco sobre as palavras que nós temos que memorizar, ok? Bom, o que é um esquema reticulado? Eu havia dito na primeira apresentação que o plano de coordenadas cartesiano é um esquema reticulado, né? Um esquema reticulado é esse ambiente que existe, que tem o formato de rede, e nós podemos fundamentar a existência dele com a ideia da bidirecionalidade que temos com os dois eixos, né? Os eixos das abscissas e o eixo das ordenadas. Uma outra palavra que temos que relembrar é o que é referencial. O referencial ele é um ponto que liga o eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. O que são coordenadas? Elas são uma forma de conseguir demonstrar alguma coisa nesse ambiente que nós chamamos de plano de coordenadas cartesiano, que é um esquema reticulado. Bom, quando nós fazemos referência a alguma coisa do nosso mundo material, como por exemplo, um lápis, e você saber o que é um lápis, nós podemos criar um referencial para iniciar uma conversa, porque possuímos a faculdade de compreender fisicamente um objeto em comum. Nós temos que perceber que a matemática é uma linguagem, assim como qualquer outra. Quando alguém te perguntar se a matemática foi criada ou foi descoberta, responda com certeza que ela foi criada. E se te perguntarem algo a mais e você não saiba como responder, saia correndo do local e não olhe para trás. Nós criamos a matemática para entender de maneira mais organizada aquilo que experienciamos. A matemática é uma linguagem que usamos para explicar a lógica. Se você quer conversar com alguém que entende o que é lógico, é porque essa pessoa é racional. Ela tem raciocínio. E o Descartes é um filósofo racionalista. Bom, nós iremos usar bastante essas coordenadas para explicar coisas que vão estar nesse ambiente. O que é perpendicular? Perpendicular é uma palavra que tem um significado qualitativo. Então, essa palavra dá uma qualidade a um ângulo que foi criado na intersecção de duas retas. E quando essa intersecção ela cria um ângulo que é perpendicular, é porque esse ângulo ele tem o valor de 90 graus. Para falar sobre o que é objeto, função e imagem, eu vou passar para o próximo slide para explicar de maneira um pouco melhor. Aqui nós vamos falar sobre coordenadas. Eu vou explicar isso de uma maneira mais voltada ao mundo material, contando uma história para que consigamos entender o motivo do plano de coordenadas cartesiano ser tão importante para elucidar as ideias que nós temos na nossa cabeça e passar essas ideias para a cabeça de outra pessoa que está conversando conosco. Então, vamos imaginar que você está em uma cozinha e na sua fruteira existem duas maçãs. Então, o objeto que eu estou falando está sobre o nosso mundo material. E o objeto que temos de referência no plano cartesiano é maçãs. A primeira pergunta que iremos fazer é:
Como seria esse mundo se eu tivesse na minha mesa o dobro de maçãs que eu consigo enxergar? Bom, essa pergunta nos instiga, nos dá vontade de imaginar. Como seria aquele ambiente que eu estou vendo, mas com o dobro de maçãs? É importante que nós consigamos compreender como criar esse processo de imaginação na cabeça de outra pessoa, porque a conversa é algo importante para elucidar as ideias num certo local. Então, vamos fazer outra pergunta para entender esse processo que está acontecendo nessa história fictícia de uma pessoa olhando para uma maçã na cozinha. Como conseguimos viabilizar a imagem do dobro de maçãs em um ambiente que não existe em um mundo material? Bom, usando o plano de coordenadas cartesiano, nós conseguimos explicar o que eu posso imaginar para outra pessoa sem que ela consiga ver o que se passa na minha mente. E eu consigo fazer isso por meio de um referencial que nós dois conhecemos, que nesse caso é o objeto maçã. Então, perceba que usando linguagem matemática, eu tenho a maçã representando o eixo x. Nosso referencial no mundo material são duas maçãs. Então aqui no eixo y eu coloco a quantidade de maçãs que eu vejo, que aparece no mundo material, que é de onde eu consigo perceber a existência da maçã. Então, perceba que o nosso x, que é a maçã, que sabemos que existe tendo quantidade de 2, nós iremos colocar a nossa maçã no processo de imaginação, onde nós estamos querendo saber como seria a materialização de um ambiente exatamente igual a esse que eu vejo no mundo material, mas com o dobro de maçãs. E aí eu vou pegar aqui a quantidade de maçãs e multiplicar por 2. Então, f de x vai ser igual a 2 vezes x, que vai ser 2, que é a quantidade de maçãs. Perceba que aquilo que está dentro de mim como imagem é algo que está sendo importado, ou seja, estamos trazendo a maçã de fora para dentro de nós. Que é isso que significa importar, né? Uma coisa importante é aquilo que a gente traz para dentro de nós e carrega conosco. Perceba que existem coisas no nosso ambiente que nós prestamos atenção em certo momento. Nós podemos chamar isso de foco, podemos chamar isso de concentração. Mas o que eu quero que você perceba é que nós estamos tendo como percepção algo. Esse algo é a quantidade de maçãs que existem no mundo físico, naquele momento, né? Que por algum motivo nos chamou a atenção. Bom, existem várias formas e várias coisas que podemos usar para conseguir chamar a atenção de alguém, mas nós não vamos falar sobre isso por agora, ok? Então, vamos dizer que exista uma outra pessoa nessa cozinha e ela também consegue ver as mesmas maçãs que você consegue ver, ok? Então, nós podemos criar um referencial aqui, que é: eu consigo ver duas maçãs e a outra pessoa também consegue ver as duas maçãs. Nós temos o mesmo referencial em comum, então.
se eu consigo ver essas duas maçãs que estão no ambiente externo e a outra pessoa também consegue ver essas duas maçãs que estão no ambiente externo, nós conseguimos compreender com isso que as nossas coordenadas estão em um ponto em comum. Perceba que, se caso eu queira imaginar aquela mesma cozinha que eu estou com meu amigo com o dobro de maçãs, o que eu preciso perceber é que eu consigo imaginar o dobro de maçãs na minha imaginação. E se caso essa pessoa que está na cozinha junto comigo, se ela conseguiu perceber a mesma quantidade de maçãs que eu posso persuadir a imaginação dessa pessoa para que ela consiga ver exatamente o dobro de maçãs que eu consigo imaginar junto comigo, de uma maneira um pouco mais lúcida, nesse plano de coordenadas que nós estamos explicando nessa playlist. Então, nós usamos a nossa conversa de uma maneira persuasiva, usando a linguagem matemática, para conseguir explicar aquilo que eu estou imaginando e que a outra pessoa não consegue ver. Mas ela precisa acreditar em mim. Ela precisa acreditar que eu consigo, com a minha imaginação, criar um ambiente em que existe o dobro de maçãs na mesa. A forma mais clarificável de conseguir explicar o que está dentro da minha cabeça, na minha imagem mental, é usando o plano de coordenadas cartesiano.